O Bitcoin tem uma capitalização de mercado de 2,25 trilhões de reais. Isso é mais do que a Vale, Itaú, Bradesco, Ambev somadas valem hoje, que são algumas das maiores empresas listadas na Bolsa de Valores do Brasil. Ficou impressionado? Calma que eu ainda tenho muito mais coisa para mostrar para vocês sobre o Bitcoin, então vem comigo até o final desse vídeo que eu garanto para vocês que vale muito a pena. Bom, com certeza pode ter muitas pessoas que vão cair de paraquedas nesse vídeo aqui. Então é fundamental de eu começar a partir do início mesmo, explicar para vocês o que é o Bitcoin. Se você já sabe o que é o Bitcoin e está interessado em pegar algumas informações adicionais, vou deixar uma minutagem aqui que você pode estar pulando do vídeo, que aí você vai ver as informações que te interessam. Bom, se você continuou comigo aqui é porque você ainda não sabe o que é o Bitcoin. O Bitcoin é basicamente uma tecnologia que a gente pode chamar de peer-to-peer, que é um meio de você fazer transferência financeira sem ter a intermediação de um terceiro. Você só precisa ter a pessoa que quer transferir o dinheiro, a pessoa que irá receber o dinheiro e sem ter nenhum terceiro, diferente, por exemplo, de uma transferência bancária, que você obrigatoriamente tem que ter a presença do banco para intermediar essa transferência e ter certeza que aquela pessoa que transferiu o dinheiro vai ter debitado um valor da conta e aquela pessoa que vai receber o dinheiro vai ter um valor creditado na sua conta. Porque se isso não acontecesse, basicamente a gente ia começar a multiplicar dinheiro infinitamente e a gente ia ter todo mundo milionário e isso ia causar um colapso financeiro total. Para evitar esse tipo de coisa que existe o banco como o intermediário para fazer esse sistema. O Bitcoin, através da sua tecnologia, consegue fazer isso de forma automática. Aí você me fala, pô João, mas quem criou esse negócio tão genial assim? Para ser exato com vocês, ser sincero aqui com vocês, a gente nem sequer tem ideia, porque foi basicamente um protocolo da tecnologia criado, que foi jogado na internet lá em 2009 por um cara ou um grupo de pessoas que se auto-intitula Satoshi Nakamoto. Só que não é uma pessoa pública, a gente não faz ideia se é uma pessoa ou se é um grupo de pessoas que se reuniram para poder criar isso. Eles simplesmente foram criar a tecnologia do Bitcoin, disponibilizou ela na internet, depois escreveram um white paper de 9 páginas explicando o que é o Bitcoin e como que ele funciona e depois nunca mais a gente teve nenhuma notícia, nunca mais a gente soube nada em relação ao Satoshi Nakamoto. Bom, e o Bitcoin, desde a sua criação até pouco tempo atrás, a gente pode dizer que ele sempre foi uma tecnologia que sofreu muito preconceito, justamente porque ele começou a se popularizar na mão de pessoas que faziam coisas erradas, como hackers, traficantes que exigiam uma certa recompensa, começaram a aceitar pagamentos em Bitcoin, querer receber em Bitcoin, justamente por ele ser algo descentralizado e algo que não tem como você rastrear. Por isso que muitos traficantes, muitos criminosos começaram a usar o Bitcoin. Só que isso acabou virando um conceito geral e uma marginalização do Bitcoin, que todo mundo começou a achar que o Bitcoin é moeda de hacker, que o Bitcoin é moeda de ladrão e esse tipo de coisa. Só recentemente que começou as pessoas a perder um pouco desse preconceito, muito devido à questão da valorização que ele teve. Se a gente for falar do primeiro pico de valorização dele, que foi lá em 2017, que ele saiu de menos de R$1.000 para bater mais de R$92.000 no ano de 2017 ainda, foi o que a gente pode dizer que o princípio que as pessoas começaram a perder esse preconceito que elas tinham em relação ao Bitcoin. Então, óbvio que todo mundo estava vendo que quem investia em Bitcoin ganhava muito dinheiro, esse preconceito rapidinho foi embora. E o que eu quero falar para vocês de por que a única criptomoeda que vocês deveriam investir é o Bitcoin, é porque o Bitcoin é a única criptomoeda que existe hoje, no momento que eu gravo esse vídeo com vocês, que tem duas características fundamentais. A primeira é uma moeda totalmente descentralizada. Assim como eu falei para vocês, o Bitcoin ele não tem um dono, o Bitcoin não tem uma empresa por trás. O Bitcoin é algo que simplesmente, se o governo quiser parar, se o governo quiser boicotar, ele não consegue, porque ele vai lá, escreve uma carta de ação judicial, vai mandar para quem? Não tem um dono, não tem como chegar na porta de alguém falando, ó, eu quero que você se apresente aqui, porque a gente vai estar fazendo aqui, vai ter um julgamento, disse daquilo que você fez de errado. Simplesmente não tem para quem eles mandar essa carta extrajudicial convocando alguém para participar de uma assembleia ou qualquer outra coisa, porque o Bitcoin não tem dono. E justamente por ele ser descentralizado, você consegue estar utilizando o Bitcoin onde
você bem entender. A única coisa que você precisa é acesso à internet e ter o Bitcoin depositado em uma wallet, que seria uma carteira virtual, que pode ser tanto um aplicativo no seu celular, quanto também você instalar um programa no seu computador, ou até mesmo comprando um pendrive especial que eu vou colocar aqui do lado para vocês darem uma olhada como que é. Dessa forma, imagina, por exemplo, que você fosse um cidadão da Ucrânia que mora justamente em uma cidade que faz fronteira com a Rússia. Quando começou os ataques, o pessoal iria atacar a sua cidade e você precisava do dia para a noite sair da Ucrânia e ir para a Polônia como refugiado. Se você fez isso e não tem Bitcoin, todas as suas reservas financeiras, todo o seu patrimônio estava em moeda ucraniana, você simplesmente não consegue do dia para a noite fazer a conversão do seu patrimônio para que você consiga ir para a Polônia com algum dinheiro. Com o Bitcoin você conseguiria, você simplesmente só precisava ir para a Polônia e se você entrasse num cybercafé ou qualquer lugar que tenha Wi-Fi, com o seu celular você conseguiria converter o Bitcoin para a moeda da Polônia e assim você ia conseguir alugar uma casa, alugar um carro e ter uma certa estabilidade financeira inicial na Polônia por causa do Bitcoin. A segunda característica que só o Bitcoin tem, que nenhuma outra criptomoeda tem, é que ele é uma moeda que tem um limite de quanto que pode ser minerado. Ele tem um limite de oferta monetária que é 21 milhões de unidades. Já estamos próximo desse número, só que cada nova criptomoeda que é minerada de Bitcoin aumenta a complexidade do sistema para vir e minerar a próxima. Com isso, então, a tendência é que a última criptomoeda, o último Bitcoin, seja minerado até 2030 e a gente chegaria nesse limite de 21 milhões de unidades de Bitcoin que pode existir. No que isso é favorável? No que isso nos beneficia? Justamente por ter uma quantidade máxima de Bitcoin que pode existir, isso faz com que ele seja uma moeda anti-inflacionária, diferente do real, diferente do dólar, que basicamente, de acordo com as necessidades do governo, se eles querem resolver um problema superficial, a solução deles sempre vai ser colocar mais dinheiro na economia, e isso acaba sempre ocasionando inflação. Com o Bitcoin, se a gente realmente passasse a utilizar o Bitcoin como uma moeda, como meio de troca comum, todo mundo ia ter realmente uma quantidade máxima de Bitcoins, que ia ter limite, ia ter acesso, e o máximo que a gente poderia fazer é aumentar o número das divisões que a gente faz do Bitcoin. Hoje a gente consegue fazer a divisão do Bitcoin para utilizar um Satoshi, que é essa sequência de zeros acompanhado de um que eu vou estar colocando aqui para vocês, que é o valor mínimo que você pode estar negociando, que você pode comprar de Bitcoin. O máximo que a gente poderia fazer, caso todo mundo tomasse a decisão de utilizar um Bitcoin, é aumentar essa divisão e assim a gente ia conseguir aumentar a quantidade de circulação de dinheiro, mas a gente não ia mexer com a questão da oferta monetária. Com isso, provavelmente a inflação seria sempre controlada, nunca teríamos uma inflação desenfreada como a gente já teve em vários momentos da história do Brasil ou até mesmo de países lá fora. Bom, por esses motivos que eu apresentei para vocês, que na minha opinião a melhor e mais interessante criptomoeda que se deve olhar e se deve investir e ser mais otimista em relação ao futuro é com certeza o Bitcoin. Espero que vocês tenham ficado convencidos desse ponto e se você discorda de mim, eu quero que vocês coloquem aí nos comentários a sua opinião e fala aí qual outra criptomoeda que você vê muito potencial e que acha que pode até mesmo superar o Bitcoin. Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Tchau, tchau e até o próximo.